Olha, o jornal Folha de São Paulo divulgou um infográfico que mostra aqui o número de prefeituras conquistadas pelos partidos, né? Desde o ano 2000. Vamos, pelo menos, olhar agora as mais recentes para você poder avaliar. Dá uma olhadinha aqui, olha. Vamos começar com esse verdinho aqui, que é o PMDB. O PMDB vinha lá com 1.256 prefeituras. Ele tinha 1.017 na eleição passada e agora está com 1.038. Então, ele melhorou um pouquinho. Mas o pico, como você viu, foi lá, ó. 1.256 no ano 2000, está vendo aqui. Bom, o azulzinho aqui, azulzinho é o PSDB. O PSDB chegou também a ter um pico de 1989, o mínimo foi 701 na eleição passada e agora teve uma recuperação, ele tem 803 prefeituras. Nós estamos falando só quantitativamente, não estou falando do número de eleitores, né? Bom, o vermelhinho que caiu aqui, é o PT. O PT começou então com 133 municípios no ano 2000, o auge foi em 2012, né, quando o presidente Lula saiu do governo, com 497 municípios. Atualmente ele está com 122 municípios. Bom, essas questões todas da flutuação, melhor que, para que eu possa explicar, está aqui o cientista político Rui Tavares Maluf, gentilmente conosco. Rui, obrigado mais uma vez pela gentileza. Uma satisfação, Heródoto. Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Prazer, obrigado. Tudo meu. Rui, aquele gráfico ali deu uma demonstração, né? O PMDB parece que conseguiu escapar ou não? Olha, historicamente o PMDB está sempre bem posicionado. Ele pode não ter a capacidade, no plano federal, por exemplo, de emplacar um nome para presidente da República via eleição direta, ou mesmo para governos de estados muito importantes. Mas do ponto de vista da sua capilaridade, ele nunca esteve rigorosamente mal na fita. Ele, de certa maneira, com a força da sigla, com a sua história, ele sempre aparece razoavelmente bem nas eleições. E alguma flutuação faz parte mesmo, tem que ter, não é só ele. Agora, Rui, os municípios do PMDB não são os mais povoados, né? Não são os maiores municípios, eu suponho. Não. Está mais na área do PSDB hoje ou não? Bom, sem dúvida alguma, o PSDB, com a própria vitória que teve no estado de São Paulo, na região metropolitana e alguns municípios mais afastados, mas igualmente importantes, no próprio estado de São Paulo e também outros, como no Sul, Porto Alegre, acaba tendo um colégio eleitoral muito favorável, muito grande, que o coloca muito bem, ainda que o número de prefeituras não seja assim tão forte, tão expressivo. Agora, Rui, é possível dizer, olhando para o PSDB, que o grande vencedor foi o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ou não? Olha, eu tenho um pouco de dúvidas em relação a isso, viu, Heródoto? É claro, não dá para dizer que ele é perdedor de forma alguma, mas a maneira como está se tratando essa questão eu acho um tanto quanto exagerada. Vou te dar um exemplo. Mesmo na região metropolitana aqui de São Paulo, no ABC, se nós olharmos a quantidade de eleitores que não votaram em nenhum dos candidatos... Muito alto. É muito alto. E isso de maneira geral no país. Então, acho que foi maior até no segundo turno do que no primeiro, estou enganado. A tendência é que sempre o segundo turno, exatamente... Historicamente? Historicamente, sempre aumenta a abstenção, tende a cair os votos brancos e os nulos, embora essa é uma novidade da presente eleição, esse comportamento apresentou bastante alterações a depender dos municípios. Quase sempre os brancos caíram, mas em muitos municípios você teve trajetórias diferentes dos votos nulos. Mas o que é certo é que a abstenção sempre é muito maior. Quando você soma abstenções brancos e nulos, eu não vou dizer que é uma tragédia, mas é muito ruim. E, sobretudo, nesses municípios maiores, Rio de Janeiro, segundo turno, o que você vê é que um número muito expressivo, mais de 40% dos eleitores, não votou em nenhum dos candidatos. E se você vai falar, então, apenas no primeiro colocado, a situação ainda é mais complicada. Ou seja, a taxa de representatividade é muito baixa. Entendo. Eu até vou corrigir ali. Na última eleição, o PT teve 644 e não 441, como eu falei. Estou fazendo a correção. Agora tem 254 municípios. O PT. Então vamos falar do outro lado. Quem é o perdedor? Então, o PT. Isso é inegável, isso é inegável. Olha, não dá para dizer, seria muito duro. O PT foi varrido, mas foi atropelado. Assim, até em municípios como Anápolis, em Goiás, né, um lugar onde o PT sempre esteve bem, vinha governando e era visto como favorito, acabou sendo derrotado. Santa Maria, no Rio Grande do Sul, igualmente. Ou seja, em importantes colégios eleitorais do Brasil, o PT praticamente saiu de cena.
Mas o que foi? A questão nacional colou no município? Com certeza. Com certeza? Com certeza, embora é claro que numa eleição municipal nós não podemos reduzi-la a uma dimensão nacional. Claro. Mas, nesse caso, dado as características muito especiais nas quais o Brasil vem vivendo nos últimos tempos, e também porque o PT, de certa maneira, quis nacionalizar em alguns colégios eleitorais, isso entendendo que essa nacionalização o favoreceria, dizendo, olha, o impeachment da presidente Dilma foi um golpe, isso, acabou ele próprio pagando, como em São Paulo, esse preço muito alto. Né? Então, é uma combinação de coisas, mas vamos dizer que o peso disso foi muito especial. Agora, há alguma relação entre ainda o que se falava de golpe contra a presidente Dilma e o resultado dessa eleição? O resultado dessa eleição diz, olha, pelo menos eu li, olha, não se consolidou o tal golpe, veja o resultado da eleição. Eu acho que o resultado, de certa maneira, é muito expressivo nesse sentido, dizendo, olha, ainda, por isso que eu tomo cuidado de dizer, da mesma maneira que a gente não poderia dizer, olha, o grande vencedor é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a gente tem muitas leituras possíveis, mas podemos, de certa maneira, caminhar na direção do que você acaba falando. Eu acho que tem um certo respaldo. Minha única preocupação em tudo isso é que a gente não faça asserções muito definitivas, porque eleições municipais têm presente efeitos locais, características locais, e estamos falando... Não é mais uma razão para o cidadão ir votar? Veja bem, é um problema do meu bairro. Eu estou preocupado com os buracos da minha rua. Eu estou preocupado se a ponte vai cair, a pinguela vai estar lá ou não. Isso não me motivaria mais a votar do que uma eleição, por exemplo? Olha, algumas das teses democráticas sempre valorizaram a ideia de que o governo local, no caso brasileiro, o município, é aquele que mais de perto falaria sobre a força e a vitalidade da democracia. Talvez isso tenha alguma verdade quando a gente pensa em pequenos e médios municípios. Mas quando nós pensamos em grandes municípios, convenhamos, é muito mais complexo o que está em jogo, né? Muitas vezes se perde até o efeito, a propriedade, vamos assim, das características locais. Então, muitas vezes, a ideia de uma proximidade entre representante e representado, no caso do município grande, como São Paulo, Rio e outros tantos, não se faz presente. Então, essa ideia acaba, muitas vezes, não se materializando. Agora, Rui, e aí? Quando é que os políticos vão recuperar o seu prestígio? Olha, porque você acabou de dizer, o número é muito grande, eles não foram votar. Eu tenho para mim que dois ilustres não foram votar. O Lula não votou e a presidente Dilma também não votou. E o que é muito ruim, porque no caso, um líder político que ainda é lembrado pelos seus próprios partidários como um possível candidato em 2018, ter uma atitude como essa, e passando a ideia de que porque eu tenho mais de 70 anos, realmente não promete, vamos assim dizer, um futuro promissor, no caso, para essa legenda. Mas o que eu tenho para mim, Heródoto, é que nós, de fato, seja com essa eleição, mas já também caminhando na última eleição nacional, presidencial, nós encerramos um ciclo da nossa democracia. Os encantamentos que nós tivemos com a redemocratização dos anos 80, a agenda política que nós tivemos em todo esse período, passando pela Constituição, leis que foram regulamentadas para operacionalizar muitos aspectos da Constituição, enfim, muitas pautas que nós tivemos relevantes nesse período, elas foram encerradas e as lideranças que nós tivemos, de certa maneira, encerrando um ciclo sem os líderes do próximo. Isso que é bastante interessante e isso que é também muito preocupante, no meu entendimento, na minha avaliação. Então, é um período que eu não sei te dizer de quanto tempo é, mas, de certa maneira, com o próprio resultado aqui em São Paulo e outros, quem sabe, começamos a ter, em diferentes campos, em diferentes forças político-partidárias, o início da formação de novas lideranças com características diferentes daquela que nós talvez temos. provenientes de partidos que engrossaram agora com essa eleição, que eram pequenos e que cresceram. Embora continuamos num processo de fragmentação partidária, se nós não tivermos a reforma política no sentido rigorosamente de cobrar mais dos partidos políticos, exigir mais deles, cláusula de barreira, por exemplo, um mínimo de um determinado número expressivo de estados para que você possa ter efetivamente representação no Congresso, acesso
acesso a fundo partidário e outras coisas mais, nós vamos continuar assistindo a essa fragmentação. Eventualmente alguma recomposição, algum desenho, algumas legendas, de certa maneira, se beneficiaram um pouco aí com a fragilidade do PT, mas não dá para dizer que ninguém soube de fato, ou teve a capacidade de aproveitar essa derrocada, vamos assim dizer, do Partido dos Trabalhadores. E também no outro campo a mesma coisa. Não tem uma única força política que ocuparia esse campo aí chamado muitas vezes de liberal, democrático ou conservador, enfim. Essas forças não temos a capacidade de visualizar uma única que efetivamente empolgue, que expresse. Aqui conosco o cientista político Rui Tavares Maluf. Rui, pensando um pouco, você falou agora um pouquinho em cláusula de barreira, mas alguns nanicos incharam, cresceram. Não vai ser mais difícil passar uma cláusula de barreira agora do que antes dessa eleição? Heródoto, não há dúvida que as siglas menores reclamam, chamam isso de injusto, antidemocrático. Enfim, essa reação existirá. Mas não me parece viável para o fortalecimento da democracia que nós não atentemos para essa questão. Isso não significa pôr um fim a toda a possibilidade de abrir partidos. E sim, e fazer sua propaganda eleitoral, política, ideológica. A diferença é que você tem que limitar o acesso a recursos públicos àqueles que não são rigorosamente representativos ou ainda não são. E isso me parece tão democrático quanto tantas outras abordagens que estão aí eventualmente sendo discutidas dentro dessa reforma política que tantos anos se fala, que o próprio Congresso já amassou tanto barro nisso, do ponto de vista de gerar uma massa crítica de diferentes contribuições de analistas. Mas aquela pergunta que eu quero calar, eu vou fazer reforma política contra mim mesmo? Pois é. Quando se vê, eventualmente, as implicações de determinadas medidas, como, eventualmente, lista partidária fechada e coisa tal, os políticos, muitos ficam... Arrepiam. Porque começa, o voto distrital, por exemplo, muitos passam a visualizar que a ideia que se teve alguns anos atrás de que isso faria com que aquelas pessoas com trabalho em localidade se fortaleceriam muito, pode ser uma falácia, não se sustenta. Você pode exatamente estar enterrando uma quantidade de figuras que, na verdade, se valem do voto proporcional de lista aberta. Sem dúvida. Rui, obrigado pela participação, pela aula aqui. Satisfação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima vez. Muito obrigado.